É isso aí, gente. Agora, no Tudo Isso em SJP, você vai conhecer o nosso Museu Municipal aqui do Rio. Eu quero convidar você nessa viagem de cultura, de história e conhecer um pouco mais da nossa cidade e tudo que ela tem para oferecer para você. Tudo isso aqui em SJP. Vamos lá! Isso aí, gente, nós estamos aqui no Tudo Isso em SJP e nós viemos visitar o museu. Você vai acompanhar um pouco de todas essas imagens, que imagens lindas, que coisa maravilhosa saber que temos isso em nossa cidade, São José dos Pinhais. Eu estou aqui com o Luciano Schinda, que é quem é o responsável por cuidar desse patrimônio cultural da nossa cidade. Muito obrigado por nos receber, Luciano. Imagina. Vamos entender um pouco, Luciano, o que é esse espaço. Esse é um museu de história, é isso? Isso mesmo. Para entender o nosso Museu Municipal em São José dos Pinhais, Samuel, a gente precisa pensar 3 características importantes. Primeiro, quais são as funções de um museu? Segundo, o que significa um museu de história, porque a gente tem museu de arte, a gente tem museu de arqueologia, tem museu de muitas outras coisas. E depois o processo histórico do nosso museu. Quais são as funções sociais que a gente atribuiu em São José dos Pinhais para o nosso espaço. Interessa saber que os museus em geral têm 4 funções. A preservação do patrimônio, porque todo museu tem um acervo para cuidar, um acervo para guardar. Uma função científica de pesquisa séria sobre as coisas. A gente não monta uma exposição só porque a gente acha bonito ou com coisas que a gente gosta. A gente precisa fazer uma pesquisa muito cuidadosa antes de expor qualquer coisa para as pessoas. O museu tem uma terceira função muito importante desde o século XVIII, que é uma função pedagógica. O museu serve para educar as pessoas. Educar no sentido do pertencimento com o passado, contar qual é o nosso passado em comum, o que é que a gente tem em comum por nascer no mesmo município, quais são os nossos referenciais históricos em comum. E também, mais recentemente, uma função de entretenimento. Tem pessoas que às vezes visitam museus e outros diretores se incomodam porque as pessoas entram, passam 5, 10 minutos, não prestam muita atenção nas coisas, vão embora. Ou no nosso caso, eles vêm à tarde ou na hora do almoço, sentam aqui na praça, não querem necessariamente entrar no museu. Mas o museu também tem essa função, né? As pessoas também podem só se entreter. Passar um tempo. Não precisa buscar um conhecimento aprofundado, não precisa vir atrás de uma exposição. E no nosso caso, em São José dos Pinhais, é muito interessante que quando o museu foi fundado, em 1977, existia uma demanda no município, essa demanda muito criada pelo Hernani Zétola, que é o fundador do museu, de que a cidade tivesse um espaço para trabalhar o tema do passado. Porque não existe sociedade humana que se mantenha ao longo do tempo sem tratar do passado. Sim. Então a gente precisa dessa coisa organizada, chamada museu. Quais são os nossos objetos? Quais são as nossas histórias? As pessoas que fizeram parte disso? Como tudo começou aqui em São José. Isso mesmo. Quais são os nossos mitos de origem? Quem são as pessoas? Quais foram as datas? É claro que essas tradições todas são inventadas no jogo social, mas é importante ter. A gente tem que ter uma referência sobre as lendas urbanas. Tudo. A gente precisa ter até uma história de fantasma, a gente precisa ter uma história no cemitério, para que a gente tenha o que contar para as pessoas. Sim. E o museu cumpre muito essa função. O museu trabalha com o tema do passado, ele ajuda a materializar o que é passado, o que é memória, o que é história, e principalmente uma coisa que a gente negocia todos os dias, Samuel, e eu acredito que às vezes sem perceber, que é a identidade cultural. O que é que nos identifica? A gente está do lado da capital do Paraná. O que nos diferencia dos curitibanos? O que é que a gente tem de idiosincrasia que outros municípios não têm? O que é nosso? Isso, o que é de exclusividade nossa. E para você que está assistindo, pensa só, nós estamos aqui do lado da capital, como o Luciano falou, mas nós temos a nossa própria identidade. E o museu aqui, ele traz essa identidade. E o que você poderia dizer para nós que de fato é nosso, é só nosso, e que as pessoas vão conhecer aqui no museu, Luciano? A gente tem um apelo no município já há muito tempo da diversidade étnica no município. Isso tem mudado com o tempo, porque no século XX a gente apostava quase que 100% da nossa energia no município nas colônias do século XIX, sobretudo nos poloneses, ucranianos e italianos, e não que não façam parte do município, é óbvio que sim, mas já no começo do século XXI a gente tem percebido, por exemplo, a presença indígena no passado, os nossos sítios arqueológicos, o que é que a gente tem dessa população
que ou fugiu para o interior do estado ou acabou sendo dizimado no processo de colonização, e sobretudo o que é que a gente tem de cultura afro-brasileira. Isso a partir de 2014, 2015, o museu mesmo vem se centrando muito nisso. Qual é a participação da população negra no município, que no censo de 2010, já é um censo bastante antigo, eram 25% da população. Em cada 4 pessoas é uma pessoa autodeclarada negra. Qual é a produção cultural dessas pessoas no município? Então, o museu ajuda muito em São José dos Pinhais a elucidar sobre a diversidade cultural. E um tema que é muito importante para nós hoje, que chama interculturalidade, é colocar todas essas diferenças no mesmo jogo de negociação, em mesma dignidade social, em mesma possibilidade política, sem depreciar ninguém. O museu serve muito para construir uma cidadania. Além disso, o museu é também, querendo ou não, uma vitrine para os nossos patrimônios. A gente tem coisas muito singulares em São José, como, por exemplo, o nosso reservatório de água, popularmente chamado de Caixa d'Água, na Praça Getúlio Vargas, ou o Memorial do Paço Municipal, ali junto à prefeitura, ou capelas, igrejas nas colônias. Isso são coisas que a gente elege ao longo do tempo, como o próprio prédio do Museu Municipal, Palacete Ordini. São José dos Pinhais é uma cidade que não teve uma preocupação ao longo de muitos anos de preservar seus casarões históricos. Sim. Então, tínhamos muitos, né? Muitos. A Rua 15 era tomada de casas talvez não tão suntuosas como essa do museu, mas casas coloniais muito antigas, assim, com uma estética muito parecida com o Largo da Ordem em Curitiba, ou com algumas cidades mineiras do ciclo do ouro, e a gente acabou não preservando. Então, faz parte do museu lembrar isso para as pessoas. E esse prédio, ele é tombado pelo patrimônio? Esse prédio é tombado. Ele foi construído no começo dos anos 1910 pela família Ordini, que morou aqui por pouco tempo. Já em 1920 eles venderam para a prefeitura. Os poderes públicos todos se transferiram para cá. Curiosamente, prefeitura, Câmara Municipal e Fórum funcionavam no mesmo prédio. Uau, gente, olha só para você pensar. A nossa prefeitura, a Câmara Municipal, funcionava aqui, onde hoje é o nosso museu. Onde hoje é o museu. Veja a riqueza histórica. Você sabia disso? Então, hoje a gente já sai daqui com mais conhecimento. Então, aqui era a sede dos poderes, era exatamente aqui onde nós estamos. Exatamente aqui. A Câmara acabou sendo transferida primeiro, o Fórum foi logo em seguida. Muito ali para o prédio onde hoje é a Biblioteca Pública, né, o prédio do Grupo Escolar Silveira da Mota, e a prefeitura ficou aqui até 1980, quando aí o poder público adquiriu a fazenda ali na Passos de Oliveira, transferiu o poder público para lá, transferiu o Paço Municipal, e aí houve um acordo da prefeitura com um banco estadual para fazer um restauro do palacete, e em 1981 o museu foi aberto aqui. O museu tinha sido fundado em 77 e ele funcionava ali na Rua Mendes Leitão, num prédio que ainda existe, ali na Relojoaria Eugim, em 2 salinhas no piso superior, bem pequenas, era uma confusão. Tem fotos do Hernani Zeto lá numa exposição muito abarrotada, com mapa. Ali era o nosso museu? Ali começou o museu, uma sala alugada, era uma coisa muito pequena. E aí, de repente, eles ganharam um prédio desse tamanho. O Hernani Zeto ainda disse, em 2001, quando ele completou 80 anos, ele deu uma entrevista bem longa e ele chamou essa sede de a sede definitiva do museu. E é perceptível em São José, como, por exemplo, a logo do Museu Municipal é o recorte de uma das janelas do prédio. Então, a instituição está muito amarrada no prédio. Sim. Ninguém nem pensa em São José em transferir o museu para outro lugar, porque esse prédio é o museu. Sim. E o museu está nesse prédio. E para quem vai visitar o museu? Quando eles chegam, entrando pelas escadarias ali, o que eles vão ver, o que eles podem conhecer da história de São José, da cultura de São José? O que nós vamos encontrar no museu? Hoje a gente tem exposições bastante dinâmicas, o museu se profissionalizou, sobretudo a partir dos anos 90. Então as salas, em geral, apresentam uma exposição só, para que tenha uma unidade de conteúdo para as pessoas. Hoje o que a gente tem em cartaz é uma exposição permanente de longa duração sobre o Hernani Zétola, que é fundador do museu. Uma exposição bastante curiosa sobre o patrimônio cultural funerário, que é um tema bastante recente no Brasil, e ali tem uma pesquisa do Jonas Vieira, que é um dos historiadores do museu, sobre como o cemitério São José, ali na Rui Barbosa, que é o primeiro cemitério da cidade, dos anos 1850, também é um espaço para arte, também é um espaço para manifestação estética, o que normalmente a gente não pensa nisso. Na sala principal do museu está uma exposição sobre os retratos de família, e ali a nossa intenção é mostrar para as pessoas como fazer uma análise de imagem.
Porque normalmente essas imagens encontradas aqui no museu, lá nos anos 70, eram dessas famílias mais enriquecidas da cidade. Nossa função hoje é mostrar que família no município são todas as famílias e que todas elas cabem numa exposição no museu e que todas podem ter uma leitura científica, técnica dessas imagens. Além disso, a gente tem um recorte da história industrial do município no século XX, é uma coisa bastante rica, porque, como acho que todo mundo sabe, é o que carrega boa parte do nosso PIB, e é uma curiosidade porque até os anos 30, 40, 50, São José dos Pinhais era uma cidade muito pobre, dependia muito dos repasses do Estado. E extremamente rural. Extremamente rural, a nossa agricultura não era tão grande assim para venda, então quando essas grandes montadoras... Era de subsistência só. Subsistência. Quando as grandes montadoras chegam nos anos 80, 90, isso é um impulso muito grande para o município. Sim. Por isso o nosso parque industrial é uma coisa muito importante, não só para a economia, mas para a cultura do município. Sim. A gente se reorganizou a partir disso. A gente tem também uma exposição que as pessoas pedem muito, por curiosidade, eu imagino, da numismática, as cédulas antigas, as moedas, porque as crianças têm muito interesse. Sim. Ainda mais hoje, uma criança de 10, 11 anos, talvez esteja acostumada com os pais trabalhando com Pix. Hoje nem tem acesso a dinheiro mais, nem está usando dinheiro. Não, né? Se usa dinheiro. Talvez as moedinhas para colocar no cofrinho, no máximo. Né? Então, essa chama bastante atenção, e também uma exposição sobre cartografia histórica, para a gente mostrar diferentes retratos do município em mapas. Porque tem nessa exposição mapas que privilegiam os rios da cidade, como, por exemplo, o Rio do Arraial e o Rio Iguaçu, que foram importantíssimos para a ocupação do nosso território, ou mapas, por exemplo, da colônia Santos Andrade, uma colônia que faliu no município, porque os italianos que foram alocados lá em 1912, 14, reclamavam muito da produção, que a terra não era muito boa para a produção agrícola, e eles se mudaram por conta própria, abandonaram a colônia, o que não era muito comum. E uma outra exposição que tem chamado muita atenção, uma exposição aberta em 2019, chamada Identidade Negra, Trajetórias Afro-São-Joséenses, onde a gente sublinha a participação de pessoas e entidades na história e na cultura afro-brasileira, como, por exemplo, Zacarias Alves Pereira, um menino que nasceu no século XIX escravizado, e a gente não sabe, não tem documentos para explicar como aconteceu, mas já na idade adulta ele era rico, ele tinha um sobrado muito grande na Praça 8 de Janeiro, que era a principal quadra da cidade, Sim. perto da igreja, ele foi tesoureiro da prefeitura. Era o Batel de São José dos Pinhais. O Batel de São José dos Pinhais. Então, como é que ele era um menino escravizado e chegou a ser uma pessoa super influente na cidade? Tem uma rua com o nome dele. Tem uma rua com o nome dele, teve um centro cultural, se eu não me engano, nos anos 70 ou 80 com o nome dele. Então, esse tipo de personalidade, para a gente mostrar a potência cultural da população afro-brasileira, que é importante hoje, em 2023, porque há 30, 40 anos a gente não fazia isso. Sim, não é? O museu mesmo tratava da população negra só pela chave da escravização do século XIX. E aos poucos o museu foi se reorientando, se reorganizando para melhorar as nossas narrativas. Que legal, muito legal. Você estava falando aqui sobre o nosso fundador, o fundador do museu. E eu vi que aqui no meu lado tem um livro, e a minha surpresa aqui tá, nós estamos falando com o autor de um livro, que é o Luciano Chinda Duarte, que é contando a história do Hernani Zétula. Conta para nós um pouco como começou esse livro, o que esse livro fala, do que é a história desse livro, Luciano. Perfeito, Samuel. Em 2021, o Hernani completaria o seu centenário de nascimento. Ele acabou falecendo em 2010. E ele teve uma presença importante na cultura do município, porque muito antes de fundar um museu municipal, ele fundou nos anos 50, quando São José era muito pequeno, um centro cultural chamado Scharfenberg de Quadros, em que ele fazia saraus de poesia, de música, discussão literária. Isso para uma cidade do nosso tamanho é completamente fora da curva. Nem Curitiba tinha as coisas nesse volume. Também nos anos 60 ele fundou um grupo folclórico italiano, ele era de família italiana, então ele tinha uma preocupação também com a cultura popular, e ele era um homem muito, o que a gente pode chamar de erudito hoje em dia. Então ele conhecia muito arte, conhecia museus, conhecia as principais cidades da Europa, então ele trouxe para cá, e ele entrou nesse balaio aí nos anos 70, como boa parte da América Latina, para nos provocar a ter um museu. Quando ele completaria esse centenário de nascimento, o museu estava se organizando para fazer uma grande exposição em homenagem a ele, que ficou em cartaz durante um ano. E aí eu fui chamado na Secretaria Municipal de Cultura, porque eu já estava conduzindo uma pesquisa sobre ele para fazer um documentário, na verdade. E aí a ideia era fazer o lançamento de um livro para marcar esse centenário, e aí a gente acabou transformando o conteúdo em livro. Então aqui tem várias passagens desde a infância dele, porque apesar de ser de uma família... Hoje a gente pode chamar da elite local, uma família descendente italiana.
Ele tinha muita proximidade com as mulheres que foram escravizadas, por exemplo. Ele conhecia essas mulheres, comia na casa delas, usava os remédios que elas fabricavam. Então, ele assim, era um observador. Ele conhecia a cidade nos anos 30, 40 e tinha uma memória excelente. Eu entrevistei quase 15 pessoas para fazer esse livro. O livro tem mais de 100 ilustrações, fotos, documentos, recortes de jornal. Então, é um material bastante interessante para a gente ter um panorama não só sobre a vida do Hernani, mas sobre o processo cultural da cidade, porque muito antes de ter uma Secretaria de Cultura, era ele que nos provocava isso. Uau, é ele, na verdade, que fez com que tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que vocês estão vendo nas imagens, saiu também dessa provocação do Hernani Zato. Isso, porque a cidade não tinha uma política cultural organizada, e não era um problema aí em São José dos Pinhais, não era comum que o Brasil tivesse legislação para cultura, isso veio muito depois nos direitos sociais. E ele era o nosso provocador. O que a gente vai fazer com literatura, com música, com balé, com folclore? Era ele que nos chamava a ter essa produção na cidade. A gente deve muita coisa a ele, com certeza. Que legal. Você é um historiador. Sim. Você é formado em História, estuda muito a história de São José dos Pinhais. Fora o Museu Municipal aqui, quais pontos da cultura são joséense você poderia elencar? Pontos que as pessoas que estão aqui no nosso canal ele é para divulgar o turismo, a cultura, o entretenimento, o empreendedorismo na nossa cidade, mas quais pontos mais esses nossos telespectadores podem conhecer aqui no Tudo Isso em São José dos Pinhais? Quais são os outros pontos? Nós vimos, já passamos aqui pela Caixa d'Água, já passamos pelo Marco Zero, já passamos pela biblioteca, estamos aqui agora, vamos na Casa da Cultura. Mas o que mais São José dos Pinhais tem para mostrar para as outras pessoas? Eu começaria, principalmente, Samuel, pelos patrimônios oficiais do município, porque o peso institucional é bastante grande. Então, talvez a oportunidade de conhecer o prédio da Biblioteca Pública, como você comentou, o prédio da Catedral, independentemente da religiosidade, é entender a importância daquele espaço para o município, é entender os desenhos naquele espaço, é entender o que significa construir um templo daquele tamanho nos anos 20. É essa a questão histórica para o município. E a gente pode passar também pelos patrimônios não oficiais, como, por exemplo, os túmulos no cemitério São José, porque ali, olhando de outra forma, e de jeito nenhum desrespeitando a morte das pessoas, mas ali pode servir muitas vezes como um museu a céu aberto, porque ali tem escritores enterrados, professores, gestores públicos. O primeiro patrimônio cultural tombado no município é o mausoléu do ex-prefeito Killian, dentro do cemitério nos anos 80. Então, ali também tem um pedaço muito importante da nossa história. Assim como a gente tem prestado atenção em sair do centro da cidade. Pensar, por exemplo, o caminho do vinho, ou a rota das colônias, ou os caminhos da colônia Murici, claro, também pelo turismo, pelos empreendimentos que tem naquela região, mas num turismo cultural, porque a colônia Murici tem um cemitério quase tão antigo quanto o central, administrado ainda pela igreja. Qual é a importância da festa da colheita, por exemplo, para aquelas pessoas, enquanto manifestação cultural? É uma coisa bastante interessante. Um tema que pouco se discute ainda no município é a presença das religiões protestantes no município, como, por exemplo, a Igreja Luterana, que é super antiga também no município, ali na Rua Joinville, e é um espaço super importante para a gente poder perceber processos importantes para o município. Legal. E você falando sobre a área rural, né, essa área das colônias, nós já fizemos várias visitas em empreendimentos da nossa rica área rural e como é bacana essa mistura da parte rural com a parte do centro da cidade, mas elas se conversam porque são complementares, né? As histórias se complementam. Aqui no centro, nós passamos por aqui. O que mais é histórico aqui no centro que a gente possa visitar? Existem alguns casarões, talvez não tão antigos quanto o prédio do museu, a gente não tem nada já do século XIX, mas a gente tem alguns prédios que foram elencados em um inventário técnico da Secretaria de Urbanismo em 2012. Ali aparecem alguns lotes, algumas construções que teriam algum interesse histórico. Um caso bastante emblemático e curioso aqui em São José é o prédio conhecido popularmente como Castelinho, ali na esquina da Visconde do Rio Branco com a Travessa Killian, que agora foi transformado num centro comercial. Aquele é um prédio que também não é um patrimônio tombado, mas chama muito atenção e identifica as pessoas. Há uns 10, 11 anos atrás, por causa de um vendaval, a casa ficou destelhada, a família
foi tirada dali, e aquilo gerou uma comoção muito grande nas pessoas, porque aquilo gera uma identificação. Sim, sim. Então isso é uma curiosidade. Ainda na Visconde do Rio Branco, as esquinas, sobretudo, têm alguns casarões históricos interessantes. Se eu não me engano, na esquina com a Tenente Djalma Dutra, há um instituto odontológico que preservou a fachada histórica de uma casa dos anos 30. Isso é uma coisa super bonita, porque para fazer um empreendimento, começar um novo negócio, não necessariamente a gente precisa demolir as coisas. Você mantém a história. Pode adaptar a história, a gente pode usar o espaço da história para uma coisa nova. Então, o centro da cidade tem prédios bastante curiosos. No entorno do centro da cidade, lá, por exemplo, na rua Norberto de Brito, mais próximo à antiga delegacia da Polícia Civil, há casas dos anos 60, 70, que eram da população operária na cidade, com aquelas fachadas todas iguais, com uma capelinha em cima da porta para pôr uma imagem. Então são patrimônios não oficiais que as pessoas com certeza podem se identificar. Legal. E para as pessoas que querem conhecer o nosso museu, como eles fazem? De repente tem um grupo que quer vir visitar também, uma escola, seja ela particular, seja ela municipal ou estadual. Quais são os horários e como pode fazer para entrar em contato com vocês? O museu funciona de segunda a sexta-feira, ele está aberto das 10 ao meio-dia, da 1 às 5 da tarde, e qualquer agendamento de qualquer grupo, não necessariamente só escolar, pode ser um grupo de turistas, um grupo empresarial, não é um problema, pode ser feito pelo e-mail do museu, museu.municipal@sjp.pr.gov.br. O museu também está no Instagram, no Facebook, tem um site próprio, caso alguém queira acessar, talvez até fazer uma pesquisa no nosso acervo, solicitar informações históricas, por todos esses canais é possível fazer contato com o museu. Legal, a gente vai deixar aqui embaixo também na descrição do vídeo todos esses contatos para que você possa conhecer um pouco mais da história do museu e, consequentemente, a história da nossa cidade. E esse livro aqui é meu ou não? Esse é um presente, senhor. Pode aí, levar. Gente. Quem não pede não ganha, quem não chora pode ganha. Levar. E ainda assinado, olha só que bacana. Legal. Queria agradecer muito, Luciano, por essa entrevista. Para você conhecer um pouco mais, não só da história, mas da cultura de São José dos Pinhais. É isso aí, a nossa função aqui é levar essa cultura, o conhecimento, levar o que nós temos aqui na nossa cidade, tudo isso aqui em SJP, tudo isso em São José dos Pinhais. A grande, grande alegria. Obrigado mesmo por nos receber. E olha aí, ó, tem energia.